mas configurando o material a gente consegue renderizar os dois lados da geometria, ok? Mas na maioria dos casos isso aqui não é problema, porque geralmente o backface vai ficar para dentro do seu modelo, como se fosse uma bola, um cubo, uma caixa, um personagem, o backface fica sempre para dentro, então não é problema. Caso você esteja modelando alguma coisa que fique como isso, no caso da nossa taça, que vai ficar aparecendo aqui assim, vai ser uma geometria aberta, a gente pode configurar no material para que apareça dos dois lados, ou dar uma espessura com isso, que é o que eu pretendo fazer aqui com a minha taça. Okay? Mas se a front face estiver para o lado errado, a gente pode inverter aqui os polígonos para corrigir isso. Okay? Digamos que eu não estou fazendo uma taça, como assim? Mas eu estou fazendo uma sala redonda, onde aqui vai ser o meu personagem vai ficar. Aí os polígonos teriam que estar virados para o lado de dentro para serem renderizados. Então eu posso inverter aqui o polígono. Ok? Esse Cap-End Cap-Start ele vai só servir para quando eu não tenho a revolução inteira e para quando eu estou fazendo a revolução não de um perfil como eu criei com a curve, mas sim um polígono. Eu já vou mostrar também. Se eu estiver revolucionando um polígono, eu posso dar tampar, porque sem essas opções abertas ele ficaria aberto aqui. Mas eu vou mostrar na prática isso. Bom, eu posso usar um profile que o Modo já tem. Caso eu não queira desenhar o meu profile como eu fiz com o perfil dessa taça, eu posso utilizar um profile que o Modo já tem. O Modo já tem vários profiles, como a gente já viu antes. Várias ferramentas do Modo utilizam profiles. O Radial Sweep é uma delas. Então, se eu não quiser criar o meu profile como eu fiz agora, eu posso criar. Aliás, eu posso utilizar um que ele já tem. Ok? Aqui essa opção é somente quando a gente está usando o profile. Aqui a gente configura a resolução, digamos assim, dessa revolução. Com menos, ele vai dar um resultado mais quadrado, por exemplo. Digamos assim. Esse número 6 é o número de lados. Eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ele fez a revolução do meu profile em 6 lados. Para dar um aspecto mais redondo, teria que ter mais lados. Eu vou voltar a 24, que é o padrão que dá um resultado satisfatório. Bom, se está tudo ok, basta eu soltar a ferramenta e minha taça está criada. Para resolver esse problema aqui da backface, e não só isso, mas também para dar uma espessura, porque só o problema da backface eu poderia, pelo material, resolver isso, mas ainda assim a minha taça não teria espessura. E um vidro de uma taça ela tem uma certa espessura, não é fino como um papel como isso. Resolvendo o problema da backface com o material seria para modelagem de uma folha de papel, uma folha de árvore, coisas que não precisam ter uma espessura. Mas aqui no caso da taça, a gente vai usar essa opção aqui, que é a ferramenta Chicken. Com a ferramenta Chicken a gente consegue dar uma espessura na nossa taça. Posso configurar em milímetros o tamanho dessa espessura. Se ela vai ser para dentro ou para fora. Eu vou colocar para dentro, acho melhor. Pronto, assim acredito que esteja bom. Pronto, agora a minha taça já está completa. Se eu subdividir ela, vai ficar com as bordas arredondadas e com o modelo em High Poly. E aí está a nossa taça. Poderia ser uma garrafa, por exemplo. Você pode criar o perfil com curves utilizando uma imagem de uma taça, ou de um copo, ou de uma caneca, de uma garrafa,
como referência. Aqui eu fiz a olho, fiz como eu acredito que deveria ser uma taça ou um pote, né? Poderia ser, ao invés de isso aqui tá mais parecendo com um pote, aqueles potes de bala, né? Não com uma taça. Poderia ser isso também, apesar de ter esse furo aqui no meio, mas enfim. O Radial Sweep deu para sacar como que funciona e quais são as utilidades do Radial Sweep. Eu vou fazer uma outra geometria aqui, na outra mesh, só para mostrar uma outra possibilidade dele. Poderia ser... eu ia criar um polígono aqui, um simples com uma ferramenta de cube, mas eu vou fazer um profile de novo, tá? Só para mostrar uma coisa. Só que agora eu vou fechar o meu profile. Eu disse que aquela opção Cap-End e Cap-Start só vai funcionar se eu estiver fazendo a revolução utilizando o Radial Sweep com um polígono e não com um profile. Então, primeiro eu teria que transformar esse profile num polígono. Aqui no menu Geometria eu tenho a opção chamada Freeze, que serve para congelar a nossa geometria. Eu posso congelar essa curva transformando ela em face, como outras opções. Por exemplo, aquele displacement que a gente viu na aula de Replicators, que eu criei a elevação do terreno com o material, eu posso também dar um freeze nele e transformar ele em geometria, através dessa opção Freeze do menu Geometria. Aqui, no nosso caso, é criar o polígono com essa curva. Então, clicando OK, ele vai criar aqui o polígono com a curva. Olha aqui, agora aqui eu tenho uma face, ele me gerou uma face com essa curva. Então, com o Radial Sweep, digamos que eu gerei isso daqui com o meu Radial Sweep. Deixa eu ver uma posição legal para o centro aqui, assim. Tá vendo? Aqui a gente já teve que alterar inverter o polígono, porque sem o polígono invertido não estava dando um resultado legal. Esse objeto que eu fiz não é nenhum objeto, não é nenhuma taça ou coisa assim. É só uma geometria só para mostrar para vocês. Tá parecendo um disco voador, né? Bom, digamos que eu não faça ele inteiro, eu faça ele aberto assim. Tá vendo que aqui a parte ficou aberta? É para isso que serve o Cap-End e o Cap-Start, para fechar essa geometria aqui. Mas isso só vai funcionar quando eu estou fazendo a revolução numa face, como eu fiz agora. Eu vou dar um Ctrl Z, até antes de eu dar um freeze no meu profile. Ó, voltar mais um pouco. Aqui, ó. Aqui eu estou com o meu profile sem ter dado freeze ainda, sem ter gerado a face. Vamos dar Radial Sweep novamente. Ele vai dar o resultado praticamente como igual deu agora há pouco. Deixa eu ver aqui. Deu o mesmo, gerou o mesmo objeto que antes. Ele deu a revolução no meu profile, mas se esse objeto estiver aberto, não com os 360 graus completos, também vai ficar esse buraco aqui. Só que o Cap-Start e Cap-End não vai funcionar, somente se eu tivesse feito com a geometria. Então, se o objeto que vocês forem criar não forem um círculo completo, uma revolução completa, se fosse, por exemplo, imagine que isso aqui fosse um queijo aberto, não está com o formato de um queijo, mas você fosse desenhar um queijo aberto assim, ou alguma coisa assim, não faça com profile. Dá um freeze no profile primeiro, para ele virar a geometria, para ele criar a face, para você poder fazer a revolução, ok?
aí o CapEnd, o CapStart, ele vai funcionar. Certo? Bom, sobre o Radial Sweep, é basicamente isso. Ele não tem muito segredo, é bastante simples de usar e bastante útil também. Dá para perceber que muita coisa dá para criar com ele. Eu dei exemplo de taças e garrafas, mas eu já falei agora aqui do queijo. Poderia ser um disco voador, como eu comentei agora há pouco. Geralmente objetos em formas circulares podem ser rapidamente criados com Radial Sweep. Ok? Agora a respeito do Curve Extrude. O Curve Extrude ele vai fazer, como eu já disse, uma extrusão, extrudar uma geometria através de um caminho. Essa geometria pode ser uma face, como eu criei dando freeze no profile, pode ser o próprio profile, ou pode ser um polígono de um objeto. Por exemplo, se eu tenho aqui a minha torus, digamos, eu posso dar um Curve Extrude nessa face, caso eu queira. Então, vamos lá. Lembrando que eu tenho o Curve Extrude, o Bezier Extrude e o Pen Extrude. Não vai mudar nada de um para o outro. A única diferença é que basicamente a mesma diferença do Curve Clone, Bezier Clone, Pen Clone que nós vimos antes. Eu vou criar a curva usando a ferramenta Curve, eu vou criar a curva usando a ferramenta Bezier Curve e eu vou criar o caminho com a ferramenta Pen. Então eu vou mostrar só o Curve Extrude, mas a diferença é só como que você vai criar o caminho da onde a geometria vai ser extrudada. Então, por exemplo, com a Curve Extrude, clicando onde a curva vai começar, ele já começou a extrudar aquele meu polígono pela curva. Eu posso alterar aqui. Aqui eu estou editando a minha curva, né? E editando a minha curva, automaticamente a extrusão vai acontecendo. Eu tenho algumas opções aqui de alinhamento, que são basicamente as mesmas opções do Curve Clone. Aqui nesse Start of Source, ativado, ele está começando ali onde o meu polígono estava, continuando a geometria a partir dali. Sem ele, eu não cliquei a minha curva aqui, então a curva começou exatamente ali. Eu desenhei a minha curva aqui. Com o Start Source, ele vai começar no objeto de origem, que é o polígono que havia sido selecionado. Com o Start Source, eu desativo. Desativando o Start Source, ele vai fazer exatamente onde eu desenhei a minha curva. Mas o interessante é assim. Esses steps aqui, deixando automático, ele vai gerar automaticamente a malha, a resolução da malha vai ser gerada automática. Ou eu posso configurar isso aqui, diminuindo os segmentos da minha curva, mas deixando automático, ele já gera um resultado interessante. Essas opções são as mesmas das opções de criação de curvas que a gente já viu. Também posso inverter o polígono e também posso dar um Start Cap, Start End. O Start Cap Start, nesse caso não precisa, porque o Start está aqui, está dentro da minha rosquinha. Então não vai ser preciso. Mas aqui o final tá aberto. Então eu teria que habilitar meu CapEnd. Olha lá, e ele vai fechar ali o CapEnd. Está dando esse resultado arredondado porque a minha rosquinha ela já está com uma subdivisão ativa. A gente já vai falar nisso numa aula sobre isso. Mas por isso que está dando já esse aspecto arredondado aqui no final e também na minha extrusão. Porque o meu polígono que eu selecionei ele não é redondo, ele é quadrado. Mas ele então teria que dar um resultado quadrado. Mas como está subdividido, ele está dando esse aspecto redondo. Eu vou soltar a ferramenta e aceitar o que eu fiz e tirar a subdivisão. Olha, o meu polígono quadrado extrudado. Até a rosquinha fica um pouco facetada porque eu diminui a resolução dela, né? Agora eu estou com 768 polígonos na minha tela. Com a subdivisão ativa aumenta consideravelmente. Então a gente consegue extrudar faces de polígonos com a curva, criando isso que poderia ser um rabo de um personagem, uma trança ou alguma coisa assim nos cabelos de alguém. Se bem que cabelo a gente pode criar com for, mas
de repente, alguma coisa nesse sentido. Agora, não só a geometria aqui partindo de um objeto já só, mas, por exemplo, eu vou criar um profile novamente. E na minha vista front, vou criar qualquer coisa aqui. Agora eu vou criar um caminho. Eu posso já ter um caminho criado, como posso criar um caminho na hora de abrir a ferramenta. Quando eu fiz o Curve Extrude ali na rosquinha, eu vim na ferramenta e fui criando o caminho. Mas eu posso de repente já ter uma curva criada. Vamos para minha vista top agora. Eu vou criar um caminho mais ou menos assim. Ok. Mas digamos que eu já tenho um caminho criado. Eu também posso fazer isso com a Curve Extrude. Deixa eu colocar isso aqui mais próximo do meu perfil. Cadê? Curve Extrude. Deixa eu selecionar isso aqui primeiro. Ele está... Olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo a revolução dessa minha linha sobre o meu perfil. O que eu quero é o contrário. Deixa eu ver. Aqui. Isso. Deixa eu inverter os polígonos aqui. Ou desabilitar a inversão, né? Aqui. Se fosse um corrimão, um rodapé, seria mais ou menos assim que a gente criaria. Aqui o CapStart CapEnd, deixa eu voltar de novo. Aqui não vai funcionar porque, como eu já falei, de um perfil ele não funciona. Para o CapStart CapEnd funcionar, teria que ser uma geometria, né? Então eu vou pegar somente esse meu polígono e eu vou dar um freeze nele. Somente esse meu profile, aliás. Pronto, agora ele está... É uma face agora. Pronto, ele gerou normalmente. Vamos habilitar aqui os caps. E pronto. Está criado o meu corrimão, por exemplo.